Vamos começar a nossa live daqui a pouquinho já. Hoje nós vamos falar da viúva de Sarepta. E eu vou ter uma convidada assim, muito querida também, a pastora Fabrícia, lá da igreja onde eu frequento. E vai ser uma bênção na nossa vida a gente poder compartilhar a palavra de Deus junto com o testemunho. Vou acabar compartilhando com vocês sobre o meu testemunho de vida e comparando com o que essa viúva viveu. E tem sido o propósito das minhas lives nessa série de Mulheres da Bíblia, porque a gente consegue trazer tantas analogias, né, de testemunho de vida e quanto que essas mulheres elas podem ajudar a gente na caminhada, né, na caminhada de fé, na caminhada de perseverança, de obediência. E foi isso que me fez chegar em grandes milagres. Vou falar para vocês 3 palavras: permanecer, obedecer e perseverar. Foi isso que eu fiz. Então nós vamos estar falando, eu vou chamar a pastora Fabrícia agora para a gente estar conversando com vocês. Boa noite, pastora Fabrícia. Boa noite, a paz. Boa Tudo bem? noite, Paz. Tudo bem? Eu já comecei a falar um pouco para quem está entrando. Então, a Hum, proposta dessa série de Mulheres da Bíblia, é para eu poder compartilhar um pouco do que Deus fez na minha vida através de exemplos de mulheres da Bíblia. hum. E eu sou Aparecida, muitas pessoas às vezes não me conhecem. Sou casada com José Antônio, tenho 3 filhas e hoje eu sou cristã e frequento a igreja família. E você é uma pastora querida que também é do ministério da nossa igreja lá. E hoje nós vamos falar da viúva de Sarepta, né? Então, se nós vamos estar conversando de uma forma bem informal, vou falar um pouco de mim, nós vamos falar um pouco da caminhada com Jesus, o que Deus fez na minha vida, e eu comentei que eu falei de várias mulheres da Bíblia, o que elas fizeram nas dificuldades e como elas alcançaram grandes vitórias. E nessa caminhada eu quero que você fale sobre ela e eu vou, de vez em quando, a gente vai estar falando um pouco do que aconteceu na minha vida quando eu entendi a palavra de Deus através dessas histórias bíblicas, né? Eu queria que você falasse um pouco de você, pastor, o que você faz, qual que é o seu ministério, que eu sei que é lindo, é um projeto social na igreja, né? Mas fala um pouco de você para as pessoas te conhecerem. Tá. Primeiramente é um prazer, né, poder estar aqui nessa live junto com você, falando a todos, né, que estão nos acompanhando. Meu nome é Fabrícia Lensky Rosa, né, Gomes Silva agora, né, que faz 5 anos que eu sou casada. Tenho meu esposo Davi, que me acompanha também. Sou pastora já há quase 16 anos lá na Igreja Família, né? Então fui 2 anos para ficar à frente de uma igreja e depois faz 14 anos que eu tô lá junto com o pastor Eduardo, né? Trabalhando em equipe. Hoje eu coordeno todos os projetos sociais da igreja. Também cuido, né, dos ucranianos que nós acolhemos, das 4 famílias ucranianas, e também tenho um trabalho com motociclistas. Né? Há 10 anos atrás, Deus colocou esse sonho no meu coração de montar um motoclube cristão, e aí nós então começamos esse trabalho, trabalhei por 10 anos. E agora nós estamos iniciando esse projeto dentro da igreja, né? Então é com um foco totalmente evangelístico, né? Alcançar as pessoas, e é uma ferramenta muito forte que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? E hoje é muito bom estar podendo compartilhar aqui, falar um pouquinho dessa história, uma história que chama muito a atenção, né, e falar do que essa mulher ela fez, né, num momento tão difícil na vida dela. Sim.
Nós vamos falar da viúva de Sarepta, né? Se você quiser falar a referência bíblica, está em Primeira Reis, né? Primeira Então, Reis, pessoal, capítulo 17, né? Um sim. capítulo muito especial que fala aí sobre essa viúva, né? Então, se você quiser falar um pouco, já começar a falar sobre essa Tá, palavra, aí você vai tá, falando, e se eu quiser acrescentar alguma coisa para poder acrescentar meu testemunho, aí eu peço tá. licença, né? Nós temos 50 minutos para falar, então Hum, pode tá começar. bom. Tá. Essa passagem, então, ela se dá com o profeta Elias, né? Que ele recebe, então, uma ordem de Deus para que ele saia depressa daquele local e se refugie próximo ao riacho de Querite, do outro lado ali da margem, né, do Rio Jordão, porque era um tempo de seca. E ele foi, então, e nesse período que ele ficou ali, ele recebia, então, a comida que Deus enviava através dos corvos, e ele bebia também a água do riacho. Mas depois de um tempo, esse riacho ele secou. E quando esse riacho secou, Deus disse a Elias: vá para Sarepta, que eu já instruí uma mulher lá a providenciar a comida para você, né? E é muito interessante isso, né? Porque quando a gente recebe alguma ordem do Senhor, a gente imagina que seja algo já totalmente preparado, né? E que nós vamos receber algo de alguém que tenha muito, né? Pelo menos isso é a primeira coisa que vem na nossa mente. E o que eu acho lindo de tudo isso, dessa história, é que ele foi então na entrada da cidade e ele encontra uma viúva apanhando lenha. E ele então pede água para ela. E quando ela começa, né, ir buscar a água, ele pede: não, mas traga alguma coisa que eu também quero comer. E ela responde: ai, assim como vive o meu Senhor, eu não tenho nada, né? E é interessante porque ela falou: não tenho nada, mas aí ela já pensa e fala: não, eu tenho uma vasilha de farinha e eu tenho um pouco de azeite na botija, né? E aqui eu quero abrir um parênteses nessa conversa, porque assim, às vezes nós olhamos também para a nossa vida num momento difícil, num momento de luta, num momento de escassez, e nós também olhamos e achamos que nós não temos nada, né? E a primeira coisa que vem na nossa mente é nada, só que ela olhou e ela pensou: não, eu tenho, eu tenho uma, né? Eu tenho ali uma botija com um pouquinho de azeite e tenho uma vasilha que tem um pouquinho de farinha. Sim. E aí então ela fala: olha, eu estou pegando esse graveto, eu vou fazer um pão para o meu filho, para mim, e depois nós vamos morrer. Era uma situação que ela também estava no limite dela e que ela já não tinha mais esperança. Sim. E como existem situações na nossa vida que nós também nos encontramos sem esperança, sem saída, né? Mas aqui nós já vemos uma primeira lição que essa viúva nos ensina, que mesmo ela sem saída, ela tendo uma porção só, ela tinha generosidade, Certo. porque quando ele pediu, ela prontamente ela foi pegar a água e depois ela foi preparar então. E aí, quando a esperança acaba, Deus, ele envia a provisão e ele é o nosso socorro, né?
Então, Amém. se tem alguém que está nos acompanhando e que está numa situação onde a sua esperança acabou, tenha certeza, Deus vai enviar a provisão e Ele é o socorro presente. Pastora, E o pro... falando. Pode continuar que depois eu complemento. Pode falar. E o profeta Elias então fala para ela: olha, não se preocupe, faça o que você disse, mas antes traga para mim. Depois, com o que sobrar, você faz para você e para o seu filho, né? Então, é interessantíssimo esse texto assim, porque ele mesmo, ele era um homem de Deus, que ele tinha certeza que aquela porção ele podia comer porque Deus ia prover para aquela mulher, né? Nós Eu, temos eu me... sentimentos egoístas, né? A gente pensa, se eu É, der, eu vou ficar sem, né? E é, ela teve esse sentimento de generosidade. Ela obedeceu. generosidade, é, de poder dar a ele, né? E Sim. a vasilha de farinha dela, é o que ele fala, né? A promessa que ela recebe, ó, a vasilha de farinha não ficará vazia, e a botija de azeite não se esgotará, até vir a chuva e acabar a seca, né? Então ela recebeu ali uma promessa poderosa, né? Que ela ia ter a provisão daquilo que ela não tinha, mas que a generosidade dela estava abrindo a porta e preparando o ambiente para o milagre acontecer. Amém. Quando você fala da viúva, e você fala, ela não tinha, mas ela deu. E eu É. vou falar um pouco quando eu comecei a estudar essa viúva, eu trouxe um pouco para minha vida. Na época, eu vou falar, não tinha, eu fiquei sem empresa, eu não tinha marido dentro de casa, né? Porque nós divorciamos, mas mesmo assim, eu vou falar, lembrar, eu comecei a ler a história da viúva e ela saiu para pegar gravetos. E ela, nessa saída para pegar gravetos, que ela encontrou o profeta. Então eu lembrei muito de mim, porque no período que eu fiquei muito mal, eu não queria sair de casa. E muitas das vezes a gente não quer sair de casa quando a gente está em crise, a gente quer ficar escondida, a gente quer ficar, não quer conversa com ninguém. E eu fiquei por um bom tempo assim. Só que aí eu resolvi pegar a única coisa que eu tinha para poder me relacionar, aí eu vou trazer a analogia para minha vida. Então, no momento que eu saí para pegar gravetos para poder fazer a minha última refeição, que era assim que eu já não tinha mais assim, eu estava bem desiludida, sem acreditar em mais nada, foi onde encontrei pessoas. Eu me relacionei com pessoas. Eu me relacionei com a igreja, me relacionei com mulheres, e foi lá que eu comecei a me alimentar. Então, e aí na caminhada, elas falavam assim: você tem que ajudar mulheres. E aí foi aonde eu respondi como a viúva: eu não tenho nem para mim, como é que eu posso falar uma palavra para alguém se meu marido não está nem em casa? Mas a minha determinação e a minha fé de que Deus é um Deus de promessa, um Deus que faz de novo, fez com que eu ficasse firme trilhando aquele caminho. Então, o que, que eu quero dizer assim? Eu me vi, né? Primeiro saí do meu quadrado, da minha casa, da minha tristeza, saí, tirei o olho da minha crise e fui me relacionar com pessoas. E muitas vezes eu falei, eu não tenho o que oferecer, eu não tenho o que oferecer porque eu não tenho. Sou divorciada, tenho uma família dividida, não tenho o que oferecer. E hoje, assim, eu vejo que Deus é maravilhoso, que encheu a minha vasilha, né? Hoje eu tenho casamento restaurado, eu tô aqui para compartilhar com as mulheres que é possível. E hoje eu estou repartindo com as mulheres o que Deus fez na minha vida. Assim, o que eu quero dizer, quando eu comecei a estudar essa viúva, eu fiquei assim muito emocionada de pensar, poxa vida, né? O milagre aconteceu lá, está sendo simbolizado com o pão, com a farinha, mas tem a obediência, tem a generosidade, né? Então é isso que
Eu entendo que a minha generosidade hoje é estar aqui com você, você também está sendo generosa, a gente compartilhar a palavra, o testemunho e falar que Deus é um Deus que permite a gente fazer uma nova história, né? Agora É. a palavra é sua de novo. E, e ela fez, então, conforme Elias pediu, né? E aqui eu vejo uma segunda lição dessa mulher também, dessa viúva, que é a questão da confiança, né? Porque ela confiou, né? A partir do momento que ela pegou a primeira porção, né? O primeiro pão ali, e ela deu ao profeta, ela confiou, né? E assim também é na nossa vida. Tem momentos que nós não vamos repartir aquilo que nós temos bastante, mas às vezes nós temos que tirar aquilo que era o nosso primeiro, né? Imagina para uma mãe que estava querendo fazer para o seu filho era a primeira prioridade, mas ali não, ela entregou o primeiro para aquele homem de Deus, né? E ela ficou ali com o que sobrar. Olha que interessante, né? Ela entregando primeiro para ele e ela e o filho então iam se alimentar ali do que sobrasse, né? Ela confiou na palavra do profeta, né? O profeta, ele ali, ele representava Deus. E como que nós precisamos confiar na palavra de Deus, né? Sim. Confiar em tudo aquilo que Deus está falando ao nosso coração, que Deus está nos direcionando. Então, nós confiar nos homens e mulheres de Deus também, né? Que são usados para trazer a palavra, né? Então, essa confiança essa mulher teve, né? Ela confiou e ela fez conforme o que ele tinha falado, né? Perfeito, é isso mesmo. E E é é, confiança, sem contestar, e a gente às vezes passa por algumas crises e a gente fica querendo entender. E eu vou falar para você que hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Ele precisava de me jogar no deserto para passar por uns processos para entender qual que é o propósito. E Deus tinha um propósito muito maior. Hoje eu me sinto assim uma mãe melhor, uma esposa melhor e assim mudei, inverti alguns valores, né? Porque às vezes a gente no automático na vida corrida, a gente não enxerga aqueles valores que estão tão perto da gente, né? Então é isso que eu queria falar para você. E, e aí aqui o que aconteceu que depois disso, todos os dias havia comida para ela e para o filho, né? Olha que interessante. E aqui eu vejo a terceira característica dela, que foi a obediência, né? Então, a obediência em fazer conforme foi instruído ela, né? E porque o que nós doamos, ele multiplica. O que Sim. nós retemos, ele se perde, né? Então, aqui fica muito claro nesse texto isso, porque a obediência dela trouxe a multiplicação para todos os dias, né? Então, enquanto tivesse esse período de seca, ela teria alimento para ela e para o filho, né? Então, as instruções de um homem, né, que representa Deus, ela obedeceu. E também nós temos que aprender com ela essa questão da obediência, obedecer à palavra. Não é fácil a gente ir adequando a nossa vida em obediência à palavra de Deus, né? Não é fácil. Quanta coisa nós temos que abrir mão, nós vamos deixando, porque em obediência à palavra, né? E uma outra coisa aqui que me chama a atenção, essa questão da obediência, é que quando Deus falou para o profeta, ele fala: olha, vai lá para Sarepta, que eu já instruí uma mulher para te alimentar.
Então, quer dizer, ela já tinha recebido um direcionamento. E aqui, o que cabe para nós é, hoje nós temos o Espírito Santo no nosso coração. E como nós recebemos esse direcionamento também, né? Só que quando nós recebemos, nós precisamos também obedecer. Verdade. A gente não negocia, né, pastora? E eu vou falar para Não. você que esse direcionamento, eu vou dar um pouco, falar um pouco de mim. A gente encontra esse direcionamento quando você faz o a sós com Deus. Quando você tem um tempo de qualidade com Deus, para você orar, para você ler a palavra. Porque se você tiver com o pensamento conturbado, você não vai ter direção nenhuma. Eu estou falando É. isso pelos resultados que eu tive, né? E a Uhum. questão da obediência, a obediência eu acho assim que é o fator mais importante nos resultados, porque a gente não tem que questionar, a gente não tem que negociar, a gente não tem que ficar perguntando por quê. Simplesmente permanecer onde Deus te coloca, perseverar, né, na obediência e esperar o que Deus tem para nós, porque eu acreditava muito naquela palavra. A segunda casa é muito melhor que a primeira. E eu ainda não entendi aquilo. E hoje eu vou falar para vocês que a segunda casa é melhor que a primeira, em todos os sentidos. E aí depois tem E outras situações que ela passou, né? Se quiser continuar falando. tem. Então, e aí tudo isso, então, que ela passou, aí o que foi interessante, as experiências que ela viveu, deram a oportunidade para ela viver um grande milagre, né? Que aí depois de um tempo, passado, o filho dela acaba ficando doente. E aí esse menino, então, fica com essa doença que acaba se agravando, né? E leva ele, então, a um tempo que ele parou de respirar. E aí o que que essa mulher faz? Essa mulher, ela vai atrás do homem, do profeta, né? De um homem de Deus que representava Deus, né? Então, aqui a quarta lição que eu vejo dessa mulher é ela recorreu às pessoas certas. Como Deus coloca pessoas certas na nossa vida. Por quê? São pessoas que vão nos ajudar a crer no milagre e a nos levantar, né? Porque quantas vozes nós podemos ouvir de derrota, o que poderiam falar ali para ela? Ah, deixa, o seu filho morreu, a vida é assim mesmo, agora não tem mais jeito, né? E essa mulher não. Essa mulher vai atrás dele buscando uma resposta que venha de Deus. Então, isso faz também a diferença, né? E fez a diferença na vida dessa mulher, né? Nós não podemos deixar de buscar pessoas que creem no nosso Deus, no Deus Todo-Poderoso que opera milagres. Um Deus que restaura, um Deus que cura, um Deus que levanta, um Deus que provê, um Deus que multiplica, e isso vai fazer a diferença. Amém. Eu vivi isso, pastora. Igual você está falando, ir atrás de pessoas certas. Na época eu fiquei tão desesperada que você vai atrás de todo mundo para pedir socorro. E os conselhos são daqueles, né? Daqueles conselhos bem realistas, né? Mas não espirituais. E a gente fica conturbada, tipo, a vida continua, é assim mesmo, ninguém é para sempre, um casamento não é para sempre, esse tipo de coisa. Isso eu falo na questão de casamento. Questão financeira, eu vivi também isso. Porque quando a gente tem uma família repartida, as coisas, as finanças são tudo para ladeira abaixo, né? Então, assim, o testemunho que eu também quero compartilhar aqui,
a questão da generosidade na empresa. A gente aprendeu o que é generosidade na empresa. A gente poder dizimar, contribuir com o reino. Isso daí foi uma decisão feita em conjunto depois que o José Antônio e eu nos casamos novamente. Nós entendemos muitas coisas. E a questão de buscar conselhos, que a gente busque conselho para quem tem boca de Deus, quem tem a palavra de Deus para falar para você. Porque quando a gente já está tão assim, com a cabeça daquele jeito, frustração, desilusão, tudo que é ruim, as suas emoções estão bem fragilizadas e você encontrar com maus conselheiros, isso é péssimo. Então, essa mulher, ela realmente ela foi sábia, ela buscou a pessoa certa. Para, naquele momento de desespero da perca do filho, ela conseguiu, ela recebeu o milagre. E eu digo que eu também sou essa mulher que recebeu o milagre, porque eu comecei a andar com conselheiras, com pessoas de Deus, frequentar a igreja, me alimentar da palavra. Tudo isso eu fui caminhando, né, na fé, e hoje eu recebi a oportunidade, o melhor de Deus na minha vida. E tem mais coisa para falar dela, não tem? Então, e aí ela busca o profeta, né? E o profeta, então, ele ali, né, é um instrumento usado para trazer a vida desse filho de volta, né? Então, um grande milagre que foi gerado, né? Foi gerado ali o sobrenatural, mas para uma pessoa que tinha essas qualidades, né? Da generosidade, da confiança, da obediência e de buscar uma resposta que venha de Deus, né? Porque nós podemos até buscar as pessoas certas, mas nós precisamos confiar e aguardar aquilo que vem de Deus para a nossa vida, né? É Porque verdade. ele é aquele que muda qualquer situação, né? E tudo na vida dessa mulher foi experiências, né? E um testemunho, né? Então, a nossa vida, ela também tem situações que no momento nós não entendemos o porquê, mas que são experiências que podem chegar a um grande milagre para ser testemunho para outras vidas. Amém, É, pastor. E a então, eu questão do vejo. tempo, né? Igual você falar. A É, pessoa, a gente às vezes não tem paciência de esperar o tempo de Deus. é, E eu vou falar para você, eu tive longos 28 meses crendo hum, que a gente ia conseguir restaurar o nosso casamento e restaurar a nossa família. 28 meses é muito tempo, principalmente quando você vai perdendo a força. Só que a gente, quando tem aquela fé inabalável, quando a gente enxerga o que ninguém enxerga, é aquilo que nos sustenta e nos dá força. Então, depois de 28 meses, o meu marido e eu nos casamos novamente, as nossas empresas respondendo de forma sobrenatural, porque aí eu entendo que não se trata de dinheiro, não se trata de recursos, né? Porque também a gente aprende muito que o dinheiro também é um espírito, não é a espécie. Então, tudo isso a gente foi aprendendo. E a gente aprende muito, assim, em todos os sentidos, as mulheres da Bíblia têm me ensinado muito, né? Então, a questão, aí o filho dela, ela foi lá e chamou a pessoa certa, né, para ajudar, que foi o profeta. E é isso que ela fez ou isso que eu fiz. Eu fui correr atrás das pessoas certas na época, porque muitos destrói o sonho da gente no meio da caminhada. E quando a gente tá fraca, a gente acaba desviando e se distraindo, né? é. E é muito mais fácil, né, as pessoas falarem para a gente desista, né, do que lute, do que confie, do que espere, né? Então isso a gente precisa ter as pessoas certas porque elas vão acreditar no milagre, né? Sim. E o que nós estamos fazendo hoje, né? Falando dessas mulheres que são mulheres que passaram por uma situação extrema, né? Que nem essa viúva.
Naquela época, uma viúva dependia totalmente das pessoas, e ainda no momento de escassez, aí ela não tem nada, né? E depois ainda ela perde o filho, quer dizer, era o único bem, né, que ela Sim, tinha. Então a gente vê assim que são situações difíceis, mas que nós vemos assim Deus agindo em cada momento, né? Que é o que ele faz na nossa vida, né? Eu creio que você pode olhar para esses 28 meses e lembrar assim de cada detalhe do que Deus foi fazendo, do que Deus foi cuidando, das pessoas que ele colocou nesse período, né? Então tudo isso a gente vê que nós temos um Deus que está no controle, né? Ainda que as coisas não pareçam, né? Mas que sim. está no controle. E quando eu olho assim para essa viúva, eu vejo, olha só, ela estava com o profeta ali bem próximo dela, no momento que ela mais precisava, que era da morte do filho, né? Então ela foi, toda essa passagem foi uma preparação para aquilo que ela ia passar, né? Então Deus tendo o controle de tudo isso, permitindo essa vinda do profeta, de tudo isso, por quê? Porque no momento que ela mais necessitava, ele estaria ali perto para socorrê-la. O que você está falando aí é, é, é assim, são 4 anos que eu me converti na igreja, na caminhada. E eu, outro dia eu estava assim, eu me emociono, sozinha às vezes no trânsito, de pensar, nossa, parece que 4 anos é muito tempo, mas ao mesmo tempo eu falei assim, 4 anos é pouco, por tanta coisa, tantos milagres que Deus fez na nossa vida. E assim, hoje eu tenho assim aquela paz, né? Aquela paz, aquela alegria de ver assim a minha família, ver a nova pessoa que Deus vai transformando, né? Deus cura você de dentro para fora. E quando fala assim das circunstâncias, quando eu vi todas aquelas circunstâncias em minha volta, a gente fica em desespero mesmo. Então você fala assim, ó, ela passou por muitas situações e eu na época eu passei por tantas situações que eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Só que quando a gente entende a palavra de Deus e ela entra no nosso coração, você consegue enxergar que Deus tem um plano maravilhoso para todas nós. Às vezes a gente que sai do caminho, né? Então, assim, eu olhava lá na frente, crendo que eu ia viver isso hoje. Então, assim, é um conflito de emoções, porque, assim, pensa, nossa, 4 anos é muito tempo. Mas depois fala, nossa, mas 4 anos é pouco tempo pelos feitos de Deus na nossa vida. É É, pouco tempo, né? E quando a gente fala assim, nossa, 28 meses divorciado, você pensa, nossa, não vai voltar mais, né? Porque 28 meses é muito tempo. E Deus já tinha, assim, um propósito na nossa vida de nos curar as mágoas, os ressentimentos, porque uma vida de casamento é uma vida de todo dia é um aprendizado, não é que tudo redondinho, né? E aí Deus foi curando ele, me curando. E eu falo assim que o José Antônio também se converteu. O José Antônio hoje carrega homens com leituras de livros, né? Então, assim, aí eu falei, nossa, Deus tinha um propósito para nós, porque nós somos do ramo de comércio, a gente lida com pessoas, mas a gente está focado só em negócios. Hoje a gente olha para a pessoa, para o outro, já pensando na necessidade do outro, como a viúva, né? Na necessidade da dor do outro. E a gente não vê o outro como um business, eu vou dizer, né? Porque a gente vê a dor do outro, a gente já tem compaixão, a gente já quer pegar, a gente já quer carregar. E a mesma coisa acontece comigo. Quando eu vejo uma mulher passando pela mesma dor que eu fico desesperada. Eu vou lá, corro, eu acolho, eu pego, eu dou, eu mostro o que Deus fez na minha vida, né? Porque aí eu entendo por que eu tinha que passar por todos esses processos. Se eu não tivesse passado, com certeza eu não poderia estar aqui com você falando, eu vivi tudo isso, né? Eu ia só ouvir a história, reproduzir a história é, para quem é. está ouvindo, né, pastora? E o que Deus nos faz, assim,
ele permite que através da nossa experiência, por exemplo, de tudo isso que você passou, hoje você tem autoridade para falar sobre isso, né? Porque a sua história, né? Você não vai chegar para alguém que está lá divorciado e falar, olha, eu imagino a sua dor. Não, eu conheço a sua dor, né? Eu passei por isso, mas também eu conheço um Deus que muda, né? Um Deus que restaura, um Deus que, né? Então eu vejo assim, Deus ele nos levanta, nos permite passar por algumas situações para que nós tenhamos, né, uma cicatriz para poder mostrar para as pessoas que as feridas fecham e que as cicatrizes elas viram testemunho, né? Então eu vejo isso muito, muito poderoso, né? E que com certeza hoje você tem autoridade para falar com as mulheres que estão nesse processo, mulheres que acho que já até às vezes acharam que desistiram, né, de tudo isso, e você pode falar, ó, Deus pode restaurar, né? Deus pode trazer de volta os dois curados, dar um tempo novo, né, para o casamento. Então, tudo isso é muito forte, né? E eu vejo essa autoridade de Deus mesmo. É poderoso, porque igual se fala, eu não poderia nunca falar da dor se eu não passei por ela, né? É. E quando nesse processo de divórcio, eu entendi que Deus tem o projeto família, assim, é o maior projeto de Deus aqui na Terra. E a gente não honra, não cumpre. E ele não quer que a família ela se desfaça, né? Então, né, eu entendi que isso era Deus me dando uma oportunidade. Então, vai depender da minha decisão, vai depender do meu posicionamento. E na época, eu fiquei lá no cantinho, meia tristinha, mas depois eu falei, não. Eu fui entendendo Deus falando comigo e a gente tem que realmente ser obediente nessa parte, ser obediente e Deus me entregou um projeto que é a família, né? Então, assim, tem os filhos, tem o marido. Então, eu entendi que eu tinha que, se ele estava me dando uma oportunidade, eu fui buscar conselheiros, eu fui buscar a pessoa certa, eu fui buscar os profetas, né? Que são os que representam Deus aqui na terra. Fui buscar pastores, não deixei de ir na igreja me alimentar da palavra. Então, assim, igual você falou, eu só teria autoridade de falar se eu vivi mesmo. Não sou um personagem. Não sou um personagem. Outra coisa que você falou, a minha cicatriz hoje não dói mais. Então, hoje eu posso falar da minha cicatriz porque a minha cicatriz vira um ministério, né? Se torna um É. ministério para eu falar para as mulheres. Não vá por esse caminho. Tenha olhos para sua família, né? Respeite o seu marido como sacerdote, porque nós mulheres, muitas somos independentes demais, né? Tem uma onda de mulheres empoderadas, e só que a gente sai do nosso princípio, do nosso propósito, foi o que aconteceu comigo. Então a gente pode usar nosso potencial, nossa capacidade profissional, mas desde que cada coisa esteja no seu devido lugar, né? Hoje eu trabalho com meu marido, nós dois trabalhamos juntos e cada um dentro da sua função, dentro do seu papel, né? Hum. E quer falar mais alguma coisa? Porque eu começo a empolgar e começo Pode a falar, falar. pode falar. Então, três lições que eu até anotei aqui que você já falou, que era a superação, né? A superação, a fé, a obediência, o milagre. Ela viveu essas quatro coisas. E eu falo para você que quando fala em milagre, a gente tem mania de ver o milagre grandão. E o milagre acontece todos os dias na nossa vida e a gente fica procurando enxergar o grande, né? Então, assim, o milagre acontecia todos os dias na minha casa, todos os dias. Hoje acontece todos os dias. A superação, eu creio que hoje eu estar aqui falando com você é superação, ter coragem de falar.
né? Porque muitas das vezes a gente falar do fracasso é muito difícil, né? Falar da vitória é mais fácil. É, Né? Então eu acho que isso é uma superação, é uma cura. E a fé, a minha fé é inabalável, hum, pedindo que Deus me desse a oportunidade da segunda casa ser melhor que a primeira, que eu recebesse tudo em dupla honra. Antes eu não entendia o que era isso, e hoje eu entendo que eu vivo isso. E a obediência sempre, né? Não é quando você está lá prostrada no chão, a obediência sempre, na palavra, na direção, e não na força do próprio braço, né? Porque muitas vezes a gente quer pôr a mão para ajudar, né? é, Então é isso que eu queria assim falar do que eu vivo hoje. hum, é muito especial tudo isso, né? E eu queria, assim, finalizar aqui, nesse momento, falando dessa própria questão da generosidade, né? Sim, Como é importante, a generosidade está no nosso coração, está no nosso ambiente, né? Nós temos vivido muito isso, né, na nossa igreja, família, essa questão da generosidade, das pessoas estarem sendo alcançadas, transformadas, tudo através de nós. Né? Então, eu creio que a generosidade hoje, ela é um privilégio para nós, né? sim, Assim como foi para essa viúva, porque ela tinha só aquilo que seria dela, mas que ela teve a oportunidade de servir um homem de Deus e ainda depois ela se alimentar. Né? Então, essa porta, né, da generosidade que ela abre aí essa questão da prosperidade, né? E eu creio que isso também ele teve presente, né? Como você comentou, né, Cida, que isso também mudou a questão, né, de vocês, hoje a empresa, tudo, né, sendo próspero, né? sim, quando eu não entendia bem essa questão da generosidade e aprendi lá na igreja. E quando a gente faz a oferta ou a gente dizima com alegria, é sobrenatural, porque a gente não fica olhando e fazendo conta. E aí, quando assim você fala lá na abertura dos cultos e aí tem a parte da oferta, em outra época eu ia pensar assim, eu não tenho nem para pagar as contas, como é que eu posso ofertar, como que eu posso dar para a igreja, ou eu posso ajudar alguém. Isso daí lá atrás. Mas quando a gente tem o entendimento, pastora, é sobrenatural o que acontece na nossa vida. É porque assim, aquela questão, você fala, a gente só pode falar com a autoridade o que viveu. E nós vivemos também uma dificuldade muito grande na empresa, que quando divide família, divide as coisas vão ficando escassas, porque parece não, Deus tem um propósito, colocar a pessoa, os dois juntinhos no mesmo negócio, antes era cada um no seu. E aí a gente olhava assim para a circunstância e falava, mas como que eu posso ofertar se eu não tenho, meus boletos são atrasados? Como é que eu posso dizimar se eu não tenho? Aí a gente fica naquela. Só que depois nós entendemos que não tem que negociar, a gente tem que ser obediente. Aí entra a obediência. E quando você fala lá no púlpito, com aquela clareza, aí fala, não, nós vamos decidir fazer isso. E assim, é porque não tem tempo, mas tantos milagres que nos aconteceram, assim, numa decisão de você falar, eu vou fazer isso agora, você não olha o que tem, você simplesmente vai lá e dá. E quando você volta, a botija está transbordando de azeite, tem farinha na vasilha, para aquele pão que você vai, e para muito mais. Então, se isso é o viver o sobrenatural, não esperar que você tem que ver a vasilha transbordando de farinha, ver o restinho de azeite e falar, não, mas eu só tenho esse pouquinho aqui, eu não vou dar, porque se eu der, vou ficar sem, né? E até a questão de você poder estar aqui é também estar servindo a Deus. Pegar o seu tempo, né? É generosidade, pegar seu tempo, uma hora, para poder estar aqui falando de Deus para as pessoas. Isso também é. E em outras épocas a gente fala assim: ah, não tem tempo, né? Não consigo nem cuidar da minha vida, vou vir lá cuidar da vida do outro. E como que Deus vai transformando a gente através do Espírito Santo.
Então, assim, eu vou falar para você que hoje eu só falo com muita alegria de tudo que eu vivo, de tudo que eu aprendo com vocês, aprendo com as pessoas, aprendo com a palavra, né? Principalmente com a palavra. Então, isso é generosidade também, pastora. Eu tenho que É, agradecer essa sua generosidade de estar aqui comigo, né, conosco aqui, e falar para as pessoas que estão nos ouvindo. É sobrenatural a hora que a gente decide ser aquela boa mordoma de Deus, porque tudo que a gente tem é de Deus. E a gente não entende isso também, né? A gente fica segurando, retendo. é, E fala, Deus não está preocupado com o que você está dando, Ele está preocupado com o que você está retendo. E a gente vai aprendendo isso. Reter uma palavra, uma boa palavra para o outro, reter um testemunho, reter uma bênção, reter uma caridade, reter uma oferta. Isso tudo é reter. E Deus não se agrada disso, né? é. Quer dizer, eu acho que é isso, porque eu tenho vivido isso. Ai, mas que bom. Eu fico feliz de poder estar aqui com você, com todo mundo que nos acompanha, né? E que bênção, né? Poder falar um pouquinho, né? Da palavra de Deus. Essa questão de generosidade foi, assim, uma das primeiras coisas que eu aprendi, né? Na minha caminhada cristã. Eu tenho 21 anos de conversão, né? Então, assim, foi uma das primeiras coisas e quantos milagres, né, que eu vivi, momentos também como a viúva, de não ter ali a provisão, mas de dar o primeiro, entregar o primeiro e depois confiar que Deus ia prover, né, e Deus operando tantos milagres, né? Então, a gente fala e tudo isso que eu compartilhei com vocês hoje é justamente aquilo que eu também tenho vivido e que eu também tenho experimentado, né? Amém. E para encerrar, eu estava lendo que fala assim que a palavra, né? Deus criou tudo com uma palavra. E eu falo para vocês, profetizar para a vida de vocês a palavra, o que vocês querem para vocês, porque essa palavra ela é um decreto na nossa vida. Então, assim, tudo que eu vivo hoje eu decretava na minha vida, com a minha palavra, com a minha boca. Eu, quando aprendi, eu jamais abri minha boca para falar, não dá certo, acabou, foi embora, ou senão a empresa vai falir. Em momento nenhum eu olhava para aquela empresa e falava, Deus vai frutificar, eu vejo frutos. Então, o que, que eu quero dizer assim, que a gente toma cuidado, né? Porque a boca da gente decretar aquilo para nossa vida. E isso que eu tenho praticado, que é mais uma dica que eu dou para vocês que dá muito resultado. Né? E boa noite para você, pastora Fabrícia. Foi uma bênção ter você Boa aqui. noite. Ai, muito obrigada por tudo.